vocês a independência do Brasil. Mas não daquela forma tão romântica que conhecemos, mas sim vista com outros olhos, com os nossos, né? No caso, nós estamos falando de personagens que foram muito importantes para a independência do Brasil, para o contexto onde vivemos, que estaríamos, mas que não tem o seu devido reconhecimento. No caso, eu estou falando de Maria Filipa, que é muito importante, mas eu não vou falar dela agora, na verdade eu não vou falar sobre ela. Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil e o primeiro a ser contado a história aqui, ele foi o filho mais velho, né, do rei de Portugal. Ele veio para o Brasil fugindo das guerras napoleônicas. E bom, ao chegar aqui, o Brasil, ele querendo ou não, ficou cada vez um pouquinho mais independente ao longo do tempo, se tornando até um vice-reino, para quem não sabe. Bom, quando as guerras napoleônicas terminam, Portugal, né, os lordes portugueses e uma parte da população exige que o rei de Portugal volte. E ele volta. Depois, passa-se algum tempo, exigem que Dom Pedro I também vá. Bom, ele acaba ficando revoltado e não vai. Isso foi conhecido como o Dia do Fico. Bom, passa-se mais algum tempo, com a situação cada vez mais revoltante ainda pro lado de Dom Pedro I. E nas margens do rio Ipiranga, né? Aquela linda e romântica cena, né, digamos assim, que ele grita: independência ou morte. E, bom, por mais incrível que pareça, essa cena, e junto com a independência pacífica do nosso país, não é tão verídica assim. Já que a nossa independência, sim, foi relativamente pacífica em comparação a outras, como a do Haiti e a dos Estados Unidos, que, para quem não sabe, foram muito violentas. Eu gosto bastante de ressaltar do Haiti, que eu concordo também. Bom, esse foi o Dom Pedro I. Resumido, obviamente, a história dele, porque eu poderia me alongar muito mais falando sobre outros atos que ele fez, mas, bom, não é isso que nos interessa agora. Obrigado por me escutarem e tchau! Cipriano José Barata de Almeida nasceu em Salvador, Bahia, em 1762, homem de ideias liberais e republicanas, influenciado pela Revolução Francesa. Cipriano Barata movimentou a opinião pública, propagou o liberalismo e combateu a escravidão. Desde a Revolução Alfaiate, 1792, até sua 1838, participou dos mais importantes movimentos revolucionários que agitaram o país. Esteve preso na maior parte das prisões que se conhecia. Considerado traidor pelos defensores do trono e pela elite brasileira, participou da Inconfidência Bahia de 1798. Quando foi preso, estabeleceu-se em Recife, onde estreou sua atuação na imprensa, onde denunciava as prestações absolutistas de Dom Pedro I, a ameaça de recolonização do Brasil e o perigo que praiava sobre a Assembleia Nacional Constituinte. Em 1823, fundou seu próprio jornal, Sentinela da Liberdade da Guarita de Pernambuco. Nele publicava textos contra a escravidão, hostilizava o governo imperial de Dom Pedro I. Cipriano Barata, o homem de todas as revoluções. José Bonifácio de Andrada e Silva foi um cientista político e estadista brasileiro, cujas ideias e influência política foram decisivos para a independência do Brasil. De volta ao Brasil em 1819, José Bonifácio tornou-se um ministro e conselheiro, príncipe regente e futuro imperador Dom Pedro I. Foi ele quem incentivou o monarca a proclamar a independência do Brasil. Fez parte da primeira escola de dirigentes do Brasil, entre outras atribuições. Organizou a resistência do novo governo independente aos movimentos contra a separação de Portugal, que surgiram na época em várias partes do país. Bonifácio fez parte do Conselho de Estado, que, juntamente com Dom Leopoldina, Joana Angélica. A madre baiana Joana Angélica de Jesus, nascida em Salvador, 1761-1822, da nacionalidade brasileira, batizada na freguesia da Santa Fé em Salvador e filha de José Tavares de Almeida e Catarina Maria da Silva,
Uma família rica da capital baiana, Joana Angélica foi uma religiosa concepcionista baiana, pertencente à Ordem das Reformadas de Nossa Senhora da Conceição e mártir da dependência brasileira. Nascida durante o período colonial, morreu aos 60 anos, atingida por um golpe de baioneta quando resistia à invasão pelas tropas portuguesas ao convento da Lapa, em Salvador. Tornou-se assim a primeira heroína da independência do Brasil. A freira ficou conhecida como autora da famosa frase: "Para trás, bandidos, respeitai a casa de Deus, só entrarão passando por cima do meu cadáver." No entanto, uma extensa pesquisa de documentos referentes à vida de Joana Angélica não encontrou nenhuma evidência de que a frase tenha sido de fato proferida pela Sonor. Conhecida principalmente pelo seu ato de bravura final de sua vida, Joana Angélica tem hoje sua imagem reconstruída por historiadores que pontuam sua importância também como Martim da Fé. Maria Leopoldina de Áustria. Maria Leopoldina de Áustria foi arquiduquesa da Áustria, a primeira esposa do imperador Dom Pedro I e imperatriz consorte do Império do Brasil de 1822, até sua morte também brevemente, sendo rainha consorte do Reino de Portugal e Algarves. Nasceu em 22 de janeiro de 1797, faleceu 11 de dezembro de 1826. Nome completo: Caroline Josefa Leopoldine Francisca Ferdinanda. Marido: Pedro I do Brasil. O Brasil viveu um momento histórico em um dia como hoje, no ano de 1822. Nesta data, Maria Leopoldina, então princesa regente do Brasil, por conta da ausência de Dom Pedro, assinou o Decreto da Independência. Maria Filipa de Oliveira. Maria Filipa de Oliveira foi uma mulher marisqueira, pescadora e trabalhadora braçal. Teria participado da luta da independência da Bahia. Sua personagem é uma narrativa ficcional, por vezes vista como fato histórico. Nasceu na Itaparica, Bahia, falecimento 4 de julho de 1873. Nome completo: Maria Filipa de Oliveira. Conhecida por ter participado na luta da independência da Bahia em 1823. Maria Filipa atuou na guerra como enfermeira e como eficiente informante, mas ganhou a fama no episódio ter um grupo de 40 outras corajosas mulheres. Maria Quitéria nasceu em 1792, em uma fazenda localizada na então freguesia de São José de Itapororocas, local onde hoje fica a cidade de Feira de Santana, na Bahia. Aos 10 anos, Maria Quitéria perdeu a mãe e ficou responsável por cuidar de suas 2 irmãs. Seu pai casou-se mais 2 vezes. A jovem teve uma relação conturbada com sua segunda madrasta, já que ela não aceitava o jeito independente de Quitéria. Maria Quitéria de Jesus foi a primeira mulher a fazer parte do Exército Brasileiro, considerada a heroína da independência. A baiana fingiu ser um homem para entrar nas Forças Armadas. Espero que você tenha gostado. Quero que você fale o que você achou desse vídeo, pode ser?